E aí, gente? O que vocês acham que é inflamação? Primeira coisa, né? Antes da gente falar em inflamação crônica, antes da gente falar qualquer coisa, a gente precisa falar no conceito de inflamação, tá? Porque, afinal, inflamação é bom ou é ruim? O que vocês acham? Respondam pra mim. Quero que vocês participem. Respondam pra mim. Vocês acham que inflamação é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Primeira coisa. Quero saber o conceito de vocês. Olá, Clê, tudo bom? Tô esperando. Vamos lá. O que vocês acham? É bom? Vamos ver. O que os outros acham? Oi, Lilian, tudo bom? Olá, Sueli, tudo bem? Ó, a minha pergunta pro pessoal que entrou agora. Eu tô perguntando sobre inflamação. Eu ainda não falei conceito de inflamação, tá? E aí eu tô perguntando se vocês acham que inflamação é bom ou é ruim. O que vocês têm na cabeça aí sobre inflamação? Vamos ver. O que vocês acham? Bom ou ruim? Bom, tem gente que acha que é ruim. Lene respondeu que pode ser as duas coisas. Fabi falou que é ruim. E aí? Clê falou que é bom. Ruim. Sueli falou que é ruim. Lilian falou que depende. Maria José ruim. Dani falou que deve ser ruim. Lana já tá botando textão. Vamos lá. De forma crônica é péssima. De forma aguda sinaliza um problema. E pensando nesse aspecto, vamos pensar que é boa. Fabi falou ruim porque a resposta é uma agressão. Ok. Mais alguém quer dar opinião? Se é bom ou se é ruim? Me falem. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Bom, eu não vou falar que é boa e nem é que é ruim. Eu vou falar que inflamação é vital. Inflamação faz parte da defesa do nosso corpo. E, na verdade, sem inflamação, nós morreríamos. Tá certo? Nós morreríamos. A inflamação é um processo de uma resposta do corpo a algum estímulo. Tá certo? Inclusive, eu vou aproveitar que a Lilian tá citando aqui, microinflamação das fibras musculares é bom. Exato. Tá? Por exemplo, a gente tem inflamações que geram uma resposta boa, como é o caso quando você rompe a fibra, tá lá fazendo a musculação, rompe a fibra e o seu corpo responde produzindo mais tecido muscular, tá certo? Fazendo hipertrofia daquela musculatura. Ou seja, isso é uma resposta boa, tá? Então, na verdade, a inflamação, vou botar o termo genérico, tá? Ela é boa, tá certo? Ela é boa pra gente, ela é a forma que o nosso corpo responde. Todo o nosso corpo vai passar por momentos de inflamação. Ora ele inflama e aí a hora vai ter a resposta de quê? De cicatrização. Ou a resposta de melhora daquele tecido, tá certo? Então, sem inflamação, nós morreríamos. Simples assim. Por exemplo, você teve uma farpinha aqui no dedo, né? Entrou uma farpa no seu dedo. O que vai gerar aquilo ali? Aquilo é um corpo estranho. Vai gerar uma inflamação. O que essa inflamação gera? O que é a resposta inflamatória? Resposta inflamatória vai gerar vasodilatação, então os vasos vão se dilatar para que as suas células de defesa cheguem até aquele local, tá certo? Você vai recrutar seus mecanismos de defesa para que inflame aquele local, que defenda aquele local para que você não tenha uma infecção. Boa ou não boa a inflamação? Você teve uma lesão, estava jogando futebol, machucou o tornozelo. O que vai ter ali no local? Inflamação. Você vai ter vasodilatação, formação de edema, traz ali todos os seu sistema imunológico, os seus fatores de coagulação, vai trazer todo mundo para lá, tá? A inflamação é como se tocasse um alarme, tá? E vamos lá, vamos embora todo mundo lá, aconteceu alguma coisa, vamos responder, tá certo? E aí, você vai lá tentar resolver o problema, você vai tentar curar aquele problema. Então, a inflamação, ela é boa,
Tá certo? Ela é boa. Quando que a inflamação se torna ruim? Exatamente no título da nossa live, quando ela é crônica, quando eu estou o tempo inteiro inflamado, quando eu estou o tempo inteiro ativando os meus mecanismos de inflamação, porque algo continua acontecendo e eu não estou resolvendo aquela inflamação, tá certo? E é aí que ela se torna ruim. Fora isso, a inflamação é boa, tá certo? Só pra vocês saberem. Então, só em um caso que ela é ruim, quando ela é crônica, tá certo? A inflamação aguda, o processo inflamatório agudo, inclusive, não sei se vocês sabem, eu sei que a gente tem por hábito, quando algo está inflamado, a gente faz o quê? Toma um anti-inflamatório. O que é o anti-inflamatório? Ele vai reduzir o processo de inflamação, tá certo? Isso pode ser bom, mas isso também pode ser ruim. Pode ser bom porque vai reduzir dor, porque vai reduzir inchaço, porque vai reduzir a resposta inflamatória exacerbada. Mas pode ser ruim por um outro lado. Qual é o lado? Eu posso retardar a minha recuperação porque eu reduzir a minha inflamação, que é o que vai fazer com que eu recupere. Ok? Estamos entendidos aí com o conceito de inflamação? Ok? Tranquilo? Me falem. Tranquilo? Podemos me seguir? Me falem. Aproveitar e beber uma água. Então, o que seria o ideal na inflamação? Aconteceu uma lesão, aconteceu uma infecção, aconteceu uma invasão, aconteceu alguma coisa com o meu corpo. Eu vou ter recrutamento e vou disparar os sinais inflamatórios. Quem é que faz sinalizar isso, gente? Citocinas, tá certo? Citocinas inflamatórias. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo das citocinas inflamatórias. Então, citocinas inflamatórias vão ser produzidas por aquele tecido que sofreu a agressão. Então, a gente tem aí vários tipos de interleucina, tá? Tem as interleucinas pró-inflamatórias, tem as interleucinas anti-inflamatórias, tá certo? Para resolução da inflamação. Então, dependendo do quadro, eu vou ter as pró-inflamatórias, tá bom? Tem interleucina 10, vou ter o TNF-alfa. Então, vou ter produção desses fatores de inflamação que vão gerar uma resposta no corpo. Resposta imunológica, resposta inflamatória, tá certo? Resolver aquela lesão. Resolvi o processo, vai durar às vezes algumas horas, alguns dias. Resolvi o processo. O que eu tenho? Resolução da inflamação com as citocinas anti-inflamatórias. Ó, acabou, pode desmobilizar. Sabe aquela história do quartel de bombeiros? Estamos ali esperando, tocou a sirene, mobiliza todo mundo, vamos embora rápido, vamos responder. Respondeu, apagou o fogo, volta todo mundo para casa, bom, volta pro quartel, vai lá descansar, passa o turno e aguarda a próxima intercorrência. É isso, gente. Isso é inflamação, tá? Isso seria o bom e o fisiológico. Toda vez que eu inflamo, eu vou ter uma melhora, tá? Daquele local, uma melhora da minha resposta inflamatória. E, na verdade, o ideal é que cada vez que eu tenho uma resposta precisa, que eu resolva a minha inflamação mais rápido. Tá certo? E quando eu tenho o contrário, aquela pessoa cronicamente inflamada, sabe? Hoje a gente ouve muito esse termo, né? Ai, eu tô toda inflamada, né? Hoje a gente ouve esse termo, a gente vai abordar um pouquinho melhor isso, mas a pessoa cronicamente inflamada, sabe o que ela perde? Ela perde essa resposta precisa. Por quê? Porque ela tá toda inflamada. Pensa bem, eu tenho fogo aqui, eu tenho fogo ali, eu tenho fogo acolá, eu tenho fogo em vários lugares. O que o seu sistema imunológico, no nosso exemplo aqui, o seu quartel de bombeiros, o que ele vai ter que fazer? Quem eu vou combater primeiro? Eu sei? Não sei. Para onde eu corro primeiro? E esse é o problema da inflamação crônica. A nossa imunidade, eles não sabem para onde que eles vão correr. Onde eu vou combater um incêndio primeiro. Então eu começo a ter uma perda da minha... lembrar aqui o termo. É como se eu descalibrasse.
a minha imunidade, a minha resposta inflamatória. Eu tô respondendo para tudo e para todos, tá certo? Aconteceu um negocinho, eu esbarrei aqui, aí inflamou. Vocês conhecem gente assim? Isso acontece, tá? Que tudo tá inflamado, toda hora tá doente, toda hora tá com uma rinite, toda hora tá com uma sinusite, toda hora tá com um probleminha, tá com uma dermatite, tá com um probleminha de saúde, tá sempre com alguma coisa, ou toda hora, eu tenho vários pacientes assim, toda hora tem uma diarreia, toda hora tem alguma coisa, tá certo? Tem vários sintomas, tem muito sensibilidade cutânea, não pode encostar naquela pessoa, tá certo? Ou seja, o que é essa pessoa? Essa pessoa está cronicamente inflamada e o sistema dela de resposta, sabe o que ele tá? Perdidinho da Silva. Ele não sabe o que fazer, para onde ir e por onde começar. Simples assim. Tentando colocar a inflamação crônica em termos bem fáceis. Não sei por onde começar. E aí? Como é que a gente faz uma pessoa com inflamação crônica subclínica? Qual é o problema da inflamação crônica subclínica? O que eu falei para vocês. Você não tem precisão da sua resposta inflamatória. Ela responde para tudo e para todos. E qual o problema disso? Eu posso gerar doenças secundárias a um processo inflamatório crônico. Além disso, esgotar os meus recursos. Porque se é algo que é para conter um processo e eu estou o tempo todo ativo, eu começo a esgotar os meus recursos, eu começo a esgotar a minha imunidade. Logo, se eu estou esgotando os meus recursos, se eu estou esgotando a minha imunidade, vocês acham que eu vou ter imunidade para responder quando o negócio for sério? Quando eu tiver realmente uma agressão? E quando eu precisar da minha resposta inflamatória, que ela seja precisa, que ela seja pontual? Não tem. Tá certo? Então, ou seja, características de uma pessoa cronicamente inflamada. Ela é uma pessoa cronicamente doente porque ela está esgotando os recursos dela. Primeiro sintoma de uma pessoa inflamada, ela tem cansaço, fadiga. Tá certo? Por quê? Porque ela tá cansada mesmo. Ela tá esgotando os recursos dela. Ela tá mobilizada, aqueles bombeiros dela, eles estão mobilizados 24 horas por dia. Eles não têm descanso. Tá certo? Então, por exemplo, um dos sintomas, grandes sintomas de pessoa inflamada, ela é uma pessoa com fadiga crônica. Ela vai dizer isso. Eu me sinto cansada o tempo inteiro. Eu durmo, eu descanso e eu estou sempre cansada. Tá certo? Então aí, olha só quanta gente hoje você já vai começar a pensar, meu Deus, tem tanta gente cansada hoje em dia. Exato, tem muita gente inflamada hoje em dia. E qual o grande problema também de ficar cronicamente inflamado? De ter a minha imunidade, ter o meu sistema imunológico, minha resposta inflamatória cronicamente ativada. Eu vou gerar doenças em órgãos que deveriam me ajudar a responder à doença, a fazer a resposta inflamatória. Tá certo? Por quê? Porque esses órgãos estão cronicamente sobrecarregados. Tá certo? Cronicamente eu estou produzindo fatores inflamatórios. Gente, inflamação é boa quando ela é controlada. Se eu estou o tempo todo inflamado, o tempo todo produzindo citocinas inflamatórias, o tempo todo, né, gerando resíduos inflamatórios, substâncias inflamatórias que controladamente são boas, mas o tempo todo, elas, a longo prazo, elas causam problema, eu vou começar também a adoecer. Tá certo? Então, e aí vai ter muita correlação. Quem não viu, depois convido a ver, né, a live que eu falei sobre adoecimento e o intestino, tá? Um dos grandes gatilhos hoje da inflamação crônica vem da nossa dieta, tá certo? O nosso tipo de dieta, que vai agredir, que vai causar desbiose, que vai causar inflamação ali no intestino. Afinal, a gente sabe que 70%, 80% da nossa imunidade está ali de prontidão no nosso intestino, e eu fico ali gerando o processo inflamatório na minha imunidade intestinal, e aí eu vou começar a ficar cronicamente inflamado.
E aí vai vir os desdobramentos, doenças crônicas. Por exemplo, que doença que a gente sabe hoje que vem de inflamação crônica? Esteatose hepática, diabetes, hipertensão, hiperuricemia, que é o aumento do ácido úrico, né? Gota, né? Que é a inflamação causada na articulação pelo depósito de ácido úrico, doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC, depósito de aterosclerose, né? O depósito de placas de gordura nas minhas artérias. Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa, não tem pouca coisa não. Ou seja, as doenças da modernidade, tá certo? Doenças da modernidade. Outra coisa que causa inflamação, que a inflamação causa, quer dizer, insônia, ansiedade, depressão, e por aí vai, tá certo? Ou seja, eu estar cronicamente inflamado vai me adoecer. Ponto. Tá certo? É a mesma coisa de eu estar cronicamente estressado vai me adoecer. Tá certo? Lembre-se que inflamação é um estresse para o corpo. Tá certo? Não se esqueçam disso, nunca. A partir do momento que meu corpo precisa responder a um estímulo de inflamação, ele está estressado. Só que se isso é pouquinho, em pouquinho, pequeno, limitado, o que vai acontecer? O corpo responde e desinflama e melhora. E disso ele fica melhor. Tá certo? Agora, se eu não tenho tempo para ter resposta, adoeci. Se eu tô o tempo todo precisando... Vamos trazer para o nosso dia a dia hoje. O que a gente vê hoje, por exemplo? No nosso dia a dia, as pessoas hoje estão extremamente esgotadas, estressadas, trabalham muito, dormem pouco. O que isso gera? Doença. Por quê? Estão estressadas e inflamadas. Tá certo? Uma perguntinha aqui. Como sabemos que estamos com inflamação crônica? Bom, primeira coisa, a gente vai ter sintomas, tá? Sintomas de... Agora, se você já tem algumas das condições que eu falei aqui que são geradas por inflamação crônica, você já sabe que você está inflamado, né? Você é diabético, você é hipertenso, você tem esteatose hepática, você tem aumento de gordura abdominal, ou seja, você tá barrigudo, né? Aumento de gordura visceral. Você tem histórico de doença cardiovascular. Você já teve infarto, AVC. Sinto dizer, você é uma pessoa inflamada. Fácil de saber. Vamos lá, voltando para sintoma. Você está cansado o tempo inteiro. Você está inflamado. Tá certo? Você tem dores articulares. Tá inflamado. Você tem mialgia, dores musculares, dores subcutâneas. A pessoa não pode encostar em você. Você é a pessoa da dor. Você tá inflamado. Tá? Porque a inflamação aumenta a sensibilidade à dor. Aumenta a dor. Tá certo? Você está inflamado. Tá certo? E aí, gente? O que vocês acham? Tem muita gente inflamada. Certo? Fácil ou difícil saber? Fácil. Gente, algumas doenças também a gente sabe que são causadas por inflamações. Quer ver uma? Fácil. Mulheres que têm celulite grau 3 e 4. Isso é inflamação do tecido subcutâneo. Do tecido ali adiposo. Isso é inflamação. Ah, mas mulher tem celulite. Sim. 3 e 4. Depois, se vocês quiserem, bota na internet o que é celulite grau 3 e 4. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Não é aquela celulitezinha normal. É uma celulite que é dolorosa, que forma nódulos. Aquilo ali é inflamação. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem celulite grau 3 e 4, você tem lipedema, você está inflamada. Você vai precisar começar a cuidar para desinflamar. Certo? Ficou claro, gente? Ficou claro? Não é difícil saber que a gente está inflamado. Aliás, hoje muito se fala em inflamação. Se fala em dieta anti-inflamatória. Sim, lipedema é uma doença hormonal, mas de caráter inflamatório. Sim. Lipedema sim, tá? Claro que
O lipedema tem uma propensão também familiar, então mulheres que têm mães, que têm avós, que tiveram... Claro que a gente hoje está conhecendo mais, antigamente era só você tem gordura localizada, muitas das pessoas que têm gordura localizada a gente sabe que é lipedema, né? A gente começou a identificar isso hoje, que não é simplesmente uma gordurinha localizada, tá certo? Mas sim, o lipedema tem caráter inflamatório, tá? A maioria das doenças crônicas, tá certo? Vocês podem citar aí a que vocês quiserem, que a maioria é inflamação, vem de inflamação. Clê tá falando aqui, eu inflamei tanto comendo doce que desenvolvi placa nas coronárias e carótidas. Exato, Clê. Aliás, quando a gente fala em inflamação, a gente tem que fazer o paralelo direto com resistência à insulina. Tá certo? A gente tem que fazer esse paralelo com a resistência à insulina. Tá certo? Sim, enxaqueca tem a ver com inflamação. Sim. Tá? Relação direta, tá certo? Ou seja, e aí eu vou citar aqui o que a Clê tá falando de ter comido tanto doce que desenvolveu placa. Exato, a resistência à insulina vai causar lesão vascular e inflamação, e a resposta vai ser a plaquinha que vai se formar como resposta, tá certo? Eu quero que vocês entendam que, vamos deixar isso claro, tá? Aqui. Placa de colesterol na sua artéria não se forma porque você comeu carne, ou porque você comeu manteiga, ou porque você comeu banha. Não é isso. Placa na sua artéria se forma porque você causou uma lesão vascular como? Com resistência à insulina, com alteração dos seus níveis de insulina, causou lesão na sua artéria e a resposta foi formar a plaquinha ali. Tá certo? A resposta é essa. Ok? Tá? Então, parem aí com essa história de, assim, por favor, gente, porque isso tá, cada vez isso fica mais claro que colesterol baixo não quer dizer não formar placa. Já falei isso aqui outras vezes, que dos pacientes que infartam com colesterol baixo, se o valor de colesterol tivesse relevância para isso, as pessoas com colesterol baixo não infartariam, porque não é por isso, tá? O problema é inflamação. Então a gente precisa começar a abrir os olhos, tá? A gente precisa parar de pensar que o nosso corpo funciona simplesmente por mecanismos simplórios. Porque o nosso corpo não tem nada de simples. Nosso corpo é maravilhoso. E de simples ele não tem nada. Tá? Então não tem essa história de comi gordura, formei pra plaquinha. E a Kátia tá aqui falando sobre o Ansel Keys. Exatamente, né? Olha, se você pensar numa pessoa que eu tenho raiva, eu não sou uma pessoa de ter raiva de ninguém, tá? Não gosto de guardar isso dentro de mim, mas uma pessoa que eu tenho raiva é o Ansel Keys, que fez o danado ali do estudo dos 7 países, que ele omitiu que era um estudo de mais de 20 países, ele só deixou 7, porque só os 7 atendiam ao critério dele, da hipótese dele, gordura coração, tá? Gordura saturada coração, tá certo? Outra coisa que vocês precisam entender, que carne, apesar das pessoas falarem, não, carne tem gordura saturada. Gente, carne não tem só gordura saturada. Nenhuma fonte natural de gordura tem apenas gordura saturada, ou só gordura insaturada, ou só gordura monoinsaturada. Saiam dessa, gente. Leiam, composição de gordura da carne. Vocês vão ver que carne tem, além da gordura saturada, carne tem gordura poliinsaturada e gordura monoinsaturada. Ela não tem uma composição só de gordura. Assim como o abacate, assim como o azeite, que tem gordura saturada. Todo mundo acha azeite maravilhoso. Não, azeite extra virgem maravilhoso. Azeite tem gordura saturada, vou dizer pra vocês. E aí? Então azeite é ruim agora porque tem gordura saturada, já que o grande problema é a gordura saturada. Entendeu? Então, vou falar pra vocês, questionem. Tá? Agora tá na moda de novo. Gente, eu achei que isso era assunto superado, dizer que margarina é boa.
Porque a margarina, ela não é mais com gordura trans, ela é com gordura interesterificada. E aí, gordura interesterificada, nossa, até difícil de falar, é maravilhosa. Quem disse que a gordura interesterificada é maravilhosa, que é uma gordura industrializada? Quem foi que falou isso? A mesma indústria que fez a margarina com gordura trans? Vocês estão acreditando nisso mesmo, gente? Sério? Vocês vão acreditar em quem fez a margarina ruim, que causou que as pessoas vieram adoecendo, porque achavam que tinha que comer óleo e margarina, porque a gordura saturada é ruim, e as pessoas vieram adoecendo, vieram ficando inflamadas, a gente aumentou o índice de doenças inflamatórias, como câncer, como infarto, como AVC, e a gente tá acreditando na indústria mesmo? Sério? No mesmo que mentiu pra gente antes, agora eles estão falando a verdade? Gente, por favor, não sejam inocentes, tá certo? Não sejam inocentes, por favor. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Já te falo, 6 meses na carnívora, fezes ácidas e inflamação do intestino, sim. Lembre-se que antes dos seus 6 meses de carnívora, você teve quantos anos de uma dieta que provavelmente não era ideal pra você. Tá? Nem sempre, como eu gosto de dizer aqui, nem sempre a carnívora resolve tudo. Às vezes você precisa tratar. Dependendo do tempo, dependendo da idade, tá bom? Dependendo do distúrbio. Ensel Kiss perdeu uma grande oportunidade de manter a boca fechada e nos brindar com o seu silêncio. Ensel Kiss ganhou isso aqui, né? Patrocínio, né? Por isso que ele não perdeu a oportunidade e ficou com a boca bem aberta e bem manipulando bastante estudo, né? Agora é a nova margarina, melhor que tudo. É pra acabar. É pra acabar. Exatamente. Hoje temos acesso à informação. Verdade, Kátia. Mas há 10 anos atrás éramos reféns dos médicos que reafirmaram sobre carne e gordura faz mal. Então, mas eu quero que você entenda que é isso também. Eu tenho 17 anos de formada. Eu aprendi isso na faculdade. Então, se eu orientava isso, por exemplo, que as pessoas tinham que comer carne magra, foi porque foi o que eu aprendi. A diferença é que eu não preciso ficar refém daquilo que eu tive de formação na faculdade, e eu posso questionar, e eu posso ler, e eu posso criticar aquilo que eu aprendi. Tanto que eu critico hoje o que eu aprendi. Eu não mantenho o que eu aprendi como regra. Tá certo? Então, essa é a diferença. Então, a gente aprender, ok, você ficar nessa bolha, continuar acreditando nisso. Por exemplo, sabe o que eu acho absurdo hoje? É a gente dizer que um medicamento é super seguro, como a semaglutida, um medicamento com experiência clínica aí de 5 anos, que é super seguro, que é maravilhoso, mas a carne faz mal, que é um alimento ancestral. Gostaria de saber. Na verdade, eu acho que o que está emburrecendo a gente é a falta da carne. Vou falar para vocês, porque quando a gente chegou no nosso ápice, no nosso maior tamanho cerebral, que não é atual, foi antes, foi pré-agricultura, tá? Pré-agricultura tivemos o nosso maior tamanho cerebral porque tínhamos uma dieta baseada em carne. Aí a gente era meio inteligente. Aí depois a gente começou, sei lá, a gente tá emburrecendo, porque o nosso cérebro tá reduzindo de tamanho. E a gente tá falando umas coisas dessas. Que carne faz mal, semaglutida é bom, é ótimo, é maravilhoso, pode usar o uso contínuo, tá tudo certo. Não faz mal. Remédio? Não faz mal. Pode usar remédio uso contínuo, não vai te causar nenhum problema. Só quem viveu essa restrição de gordura e carne sabe a diferença que faz mal. Não é, Casimira? Sabe a diferença, né? Você hoje comendo gordura, como você tá? Sim, era essa a orientação. 60% de carbo na dieta. O que você acha das fibras? Olha, eu falei sobre fibras na minha live de constipação. Eu até compartilhei ontem essa live. Dá uma olhadinha lá, mas eu vou falar sobre isso lá na Jornada da Rebelião Saudável. Eu vou falar. Mas eu vou te dizer aqui, eu não vou explicar por quê, porque não é a intenção da live, mas fibras são superestimadas. Ponto, é só o que eu vou te dizer. Superestimado. Hoje estamos colhendo esse estrago. Hoje vi um vídeo de Nutri indicando coca, leite desnatado, aveia e doce de leite para uma dieta saudável. Aí se vai tentar explicar, te chamam de maluco. É, gente, ó, vocês estão saindo... Vocês estão saindo... Do senso comum, vamos dizer assim. Mas tem hora que eu tenho a impressão de que a gente tá meio emburrecendo e enlouquecendo mesmo, tá? Então, a gente achar, por exemplo, né, a gente com
toda a fisiologia e toda a nossa história de que a gente sempre comeu carne, que a nossa digestão é moldada para comer carne, e aí a gente agora acha que a gente não é carnívoro. Não, a gente não tem que comer carne, a gente tem que ser herbívoro, tem que comer vegetal. Que vegetal é que é bom pra gente. Não consigo entender. Ótima pergunta, Lene. Existe um marcador mais importante para diagnosticar a inflamação sistêmica? Não existe um mais importante, mas existem alguns que em conjunto vão me dizer isso. Então, eu sei que o mais conhecido é a PCR, que é a proteína C reativa. Sim, é um marcador de inflamação. VHS é marcador de inflamação. Gente, a insulina é marcador de inflamação. Eu sei que os médicos têm, inclusive, sociedades contraindicando as pessoas a dosarem a insulina, que não se deve dosar a insulina, mas a gente dosando a insulina e calculando o ROM-R, e a pessoa tendo resistência à insulina, eu sei que a pessoa está inflamada, certo? Eu não preciso nem do marcador inflamatório, mas é bom pedir, eu sempre peço, tá certo? Fibrinogênio é um marcador inflamatório, tá certo? Então, tem várias coisas que eu vou olhar. Ferritina é marcador inflamatório, tá? Eu sei que a ferritina eu vou ter que olhar a cinética do ferro, obviamente, sozinha ela não tem esse valor, mas eu tenho uma pessoa com ferritina alta, ferritina de 300, saturação de transferrina mais baixa, essa ferritina é de inflamação, é marcador inflamatório, tá certo? Então só para vocês entenderem que não vai ser uma coisa, vai ser um conjunto de coisas. E também, se não tem nenhum marcador, né, positivo, isso quer dizer que não tem inflamação? Não é bem assim, é o que eu falei aqui pra vocês. A pessoa é diabética, a pessoa é hipertensa, a pessoa já tem história, passado de AVC, de infarto, essa pessoa sim, ela tem história de inflamação. Saíram 2 matérias no G1 falando sobre os benefícios da pipoca. Não, gente. E o uso da pipoca para substituir uma refeição. Tem 2 nutricionistas sendo entrevistados a respeito. Deixa eu dar uma pausa, vou até beber uma água. Gente, eu tô falando pra vocês, é uma inversão de coisas, de verdade. Quando a gente diz que é a carne que inflama, que é um alimento ancestral, e a gente diz que pipoca é bom, que margarina é bom, que óleo de canola é bom, fala sério. A gente tá com inversão de valores, né? Fala pra mim, o que vocês acham disso? Não é possível, né? A gente realmente... Nosso cérebro tá encolhendo pra gente afirmar essas coisas, né? Tá certo? E aí, se você fala o contrário, você é criminoso, você não sabe o que você fala, te chamam de burro pra baixo, tá certo? Já me acusaram uma vez, eu e Lana, né, Lana? Quando a gente fez nossa primeira live de carnívora, uma pessoa comentou, claro, eu apaguei, porque eu não vou nem responder, não vale a pena, comentou que a gente estava querendo matar as pessoas, falando dessa dieta perigosíssima para as pessoas, entendeu? Perigosíssima. Eu falei, nossa, tão perigosa que eu tô viva aqui. Há 3 anos, quase 4. Tão perigosa que é a dieta. Então, assim, gente, o perigo deve ser a gente ficar muito saudável nessa dieta. É o perigo. Você ficar tão saudável, você entrar em remissão das suas doenças autoimunes, você melhorar seu intestino, você melhorar sua massa muscular, você melhorar sua pele. Esse é o perigo. É o grande perigo. Aí você não precisa mais tomar remédio. Eu falei isso ontem na caixinha, né? O paciente falou que não pode fazer carnívoro porque ela toma fortiga. Eu falei, não, você faz a dieta carnívora e tira o fortiga, e você vai ficar muito melhor, entendeu? Então, o contrário, gente. Gente, a gente não pode colocar remédios como obstáculos para você melhorar a sua alimentação. Isso não existe. Você tira o remédio, adequa o remédio, troca, entendeu? Faz qualquer coisa, tá certo? Mas remédio, não posso fazer isso porque eu tomo remédio. Não, gente. Vamos lá. Esse remédio está te mantendo vivo? Essa é a pergunta. Se não, tem solução para você sair dele, tá? Sempre tem, ok? Então, a dieta é imprescindível. E aí eu estava falando sobre a dieta anti-inflamatória, que muito se fala hoje em dia. A nossa dieta é imprescindível para a gente desinflamar, tá bom? Como é que a gente desinflama, né? A grande pergunta. Como que eu desinflamo? Tá certo? Primeiro passo, que não é o único. Primeiro passo, dieta.
Dieta, claro. O que eu dou pro meu corpo, se eu tô dando os nutrientes necessários pro meu corpo desinflamar. Por exemplo, uma dieta em que eu tenho um monte de fibra, que meu corpo não digere aquilo, que só serve para fazer bolo fecal e pouco nutriente. Essa dieta é boa para desinflamar? Uma dieta, por exemplo, rica em vegetais, que é cheio de toxina vegetal, isso vai me desinflamar? Sério? Me fala. Não. Não vai. Vai piorar, tá? Não esqueçam que os vegetais não são tão bonzinhos assim. Eles têm mecanismos de defesa. Eles têm toxinas. Tem várias. Tá certo? Então, não. Faça uma dieta rica em vegetal e veja a inflamação acontecer no seu corpo. Tá certo? É isso. É só isso. Tá? Hoje mesmo atendi uma paciente ex-vegetariana e ela falou exatamente isso, que ela disse que não entendia ela fazendo a dieta vegetariana, raiz, vegetais, tudo certinho, tudo lindo, proteínas vegetais, né? Proteína da ervilha, da soja, né? Uma delícia essas coisas, né? Só que não. Fazendo tudo certinho e só piorando a saúde, piorando, mais cansada, com mais sintoma, com mais problemas de saúde. Até que ela se questionou, será que o que eu tô fazendo tá certo mesmo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso que vai melhorar a minha saúde? E ela falou, vou procurar. Já que ninguém me fala, eu vou procurar. Entendeu? Foi lá procurar, conheceu dieta carnívora. Ela, será que o caminho é comer carne? Será? Que é o contrário que todo mundo fala? Ela até me perguntou hoje, mas o que eu faço com o meu colesterol, que o colesterol tá mais alto? Eu falei, vamos questionar o seguinte, será que a gente não tem que ter o colesterol mais alto? Que essa história de colesterol baixo, tá tudo errado isso, e a gente tá acabando com a nossa saúde. A gente tem um cérebro cheio de gordura. Nosso cérebro é permeado de gordura e a gente tá falando que a gente tem que reduzir a nossa principal gordura. O colesterol é a principal gordura. Gera nossos hormônios, forma a nossa bainha de mielina, que é a proteção ali isolante dos nossos neurônios, forma a nossa membrana plasmática, tá certo? E a gente tá dizendo que isso é ruim pra gente? Sério? Será que a gente não tá acabando com o nosso corpo? Achando que o colesterol é ruim, que a gente não tem que ter o colesterol mais alto? Inclusive hoje já se fala no LDL, a gente não sabe tudo ainda elucidado, o que os colesteróis fazem no nosso corpo, mas hoje já se fala e já se tem alguns estudos de caso mostrando que o colesterol mais alto ajudaria até na longevidade, desde que você não esteja inflamado. Entendam, o problema é a inflamação, não é o seu colesterol. Porque a inflamação vai fazer você produzir um tipo de colesterol que vai se grudar na sua artéria. Então, quando você está inflamado, você produz um tipo de colesterol, uma fração de LDL menor e mais, que a gente chama de colesterol aterogênico. Ela se gruda, ela é meio grudenta, ela vai se grudar lá na tua artéria. Combatendo uma inflamação, sim, porque isso também é função do LDL, corrigir e promover ali naquela artéria que está lesada, né? Eu vou proteger aquela artéria de quê? De uma coagulação ali. Lembre-se, qualquer dano dentro da minha artéria, isso pode promover uma resposta de coagulação. Se eu coagular, eu vou obstruir aquele vaso. Então o LDL está fazendo uma coisa boa, só que ele está defeituoso. Ele que não tá bom. Por quê? Porque você está inflamado. Você está inflamado, gerando um LDL ruim e causando lesão na sua artéria. E aí esse LDL vai começar a depositar ali. E além disso, o que a inflamação gera? Redução dos níveis de HDL, que seria quem é que vai promover a limpeza daquela plaquinha que depositou ali. Ou seja, ela gruda ali e não tem ninguém para tirar ela dali, que seria o HDL. Então o problema é o colesterol ou é a inflamação? Gente, vamos pensar. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. Como desinflamar o intestino na carnívora? Gente, a carnívora, como eu falei, a inflamação, um dos pilares é dieta. Tá? Eu vou falar os outros pilares para melhorar a inflamação. Mas é um dos pilares. Então, a dieta sozinha talvez não resolva o seu problema, porque ela é um dos pilares, ela não tem os outros pilares. Então,
tem que fazer tudo, todos os pilares para melhorar a inflamação, que eu vou falar os outros, mas também depende do tempo e do grau de dano que você causou no seu intestino. Então, às vezes, só a dieta não vai resolver. É o que eu sempre falo aqui. Depende do tempo e de quanto você adoeceu. Tá certo? Carne vermelha. Médico pediu para parar por suspeita de ácido úrico. O que eu acho é uma grande besteira. Ele tá falando besteira, ele não sabe o que ele tá falando. Ele tá repetindo algo que foi dito pra ele e ele não sabe o que ele tá falando. Gente, presta atenção. O ácido úrico vem do metabolismo da carne, sim. Metabolismo das purinas, sim. Mas o ácido úrico é solúvel em água. O nosso rim facilmente ele libera ácido úrico e ureia. A gente sabe disso, tá na nossa urina. Ureia e ácido úrico, às vezes forma até cristal. Tá certo? Por quê? Porque são solúveis em água, tá? A gente tem aí dos derivados nitrogenados da proteína, a gente tem amônia, que é lipossolúvel, e essa amônia vai ser convertida em ureia e ácido úrico, que são hidrossolúveis, para a gente fazer o quê? Eliminar. Tá certo? Quem faz isso? Fígado. Fígado, que é o cara do metabolismo, tá? Tanto que pacientes com cirrose hepática, com deficiência da função hepática, elas vão acumular amônia e elas podem fazer um processo chamado encefalopatia hepática, que é o acúmulo de amônia no cérebro, já que ela é lipossolúvel e o nosso cérebro está rico em gordura. Então ela se deposita e causa um processo até relativamente aí de demência, tá? A pessoa altera o comportamento, tem várias repercussões, tá? Processo de encefalopatia hepática. Então a gente elimina isso. E por que eu não consigo eliminar? Por que eu acumulo ácido úrico se eu consigo eliminar se ele é hidrossolúvel? O que me faz reter o ácido úrico no rim? Inflamação e resistência à insulina. Eles vão lá no seu rim agir com a retenção desses derivados, a retenção de líquido. Pode ver que pessoas inflamadas têm retenção de líquido, tá certo? Por quê? Porque o rim não está eliminando tudo que ele deveria eliminar. Ok? Então não é a proteína. Não é a proteína que aumenta o ácido úrico, tá certo? Agora, eu tô inflamada, eu tenho resistência à insulina e que eu comecei uma dieta, uma cetogênica, uma carnívora, e eu vou comer mais proteína. Vai subir o meu ácido úrico? Vai, porque você vai estar nessa transição entre desinflamar e o teu rim começar a liberar tudo. Pode subir demais? Pode. Posso fazer um remedinho para ajudar a eliminar? Pode. Precisa sair da carnívora? Não. Não, a carnívora vai te desinflamar, vai baixar sua resistência à insulina, tá certo? Você faz um remedinho para ajudar a eliminar. O alopurinol, ele faz isso, ele aumenta a excreção renal de ácido úrico. Só isso que ele faz, tá certo? Então a gente faz isso, dá para o paciente não reter, tá ok? Então, não procede. Vegetarianismo acabou com minha saúde. Impressionante como esta informação não chega para a população geral, porque não tem interesse, Lu. Não tem interesse em falar, tá? Não tem uma indústria muito grande aí, vegetariana e vegana aí. É muito, muito grande. Pipoca 100 gramas, são 400 calorias, socorro. 70, eu adoro pipoca, não posso dizer que não gosto, né? 70 gramas de carboidrato, 9 de proteína e 14 de fibra. Bora comer carne, né? Exatamente. Pipoca não é fibra, é carboidrato, né, gente? Tem muito mais carboidrato. Por favor. Minha pipoca é o torresmo. Concordo. Adoro. Entendeu, gente? Entendeu o problema? Então vamos lá, vamos os pilares pra gente desinflamar. Então a dieta anti-inflamatória, o que seria uma dieta anti-inflamatória? Gente, uma dieta anti-inflamatória é uma dieta que estimula pouca inflamação no meu corpo. Serve a dieta vegetariana cheia de toxina? Não. Serve a dieta vegana cheia de toxina? Não. Não, desculpa, gente. Quem é que é dieta anti-inflamatória? É uma dieta apropriada para a minha espécie. Qual é a dieta apropriada para a minha espécie? É uma dieta baseada em carne. Posso comer outras coisas? Pode, mas a sua base da sua dieta são proteínas animais, que é o que a nossa fisiologia contempla. É o que a gente está preparado para digerir. Você vai fazer uma dieta baseada em carne, animal based, que a gente chama, ou qualquer uma derivada dessa, low carb, cetogênica, carnívora, cetocarnívora, o que você quiser. Tá certo? O que eu tenho que tirar? O que na minha alimentação me inflama? Açúcar? Inflama. Adoçante? Inflama. Queijo? Sinto muito dizer, inflama. Tá? Queijo é gostoso, é uma delícia. Mas inflama. Tá certo? Tem que dizer, inflama.
Ok? Bebida alcoólica, álcool, extremamente inflamatório, álcool é uma toxina, inflama, tem que tirar, sinto dizer, tá bom? Leguminosas, cheia de lectina, que é uma toxina, inflama, tem que tirar, ok? Estão entendendo a história da dieta anti-inflamatória, que não existe esse nome, não gosto desse nome, mas assim, só pra vocês entenderem, eu preciso tirar aquilo que me causa inflamação. Se eu tenho intolerância a um alimento, lactose, se eu tenho intolerância à lactose e eu mantiver lactose, lácteos na minha dieta, vai me inflamar? Vai. Glúten, inflama muito. O glúten, inclusive, como eu sempre falo aqui, glúten aumenta a permeabilidade intestinal, acaba com a permeabilidade seletiva do intestino deixar o que tem que ficar fora, do lado de fora, e entrar o que precisa entrar. O glúten atrapalha isso, ele abre as porteiras ali da barreira intestinal e deixa entrar o que não precisa, deixa entrar toxinas das bactérias do meu intestino, e isso também ativa cascata inflamatória. Tá certo? Então por isso que disbiose causa inflamação. Eu aumento a minha população bacteriana, eu aumento a proporção de toxinas bacterianas, porque sim, elas têm toxinas, e aí se a minha barreira intestinal tá aberta, entrou toxina, entraram as LPS, os lipopolissacarídeos, e os lipopolissacarídeos vão ativar sistema imunológico e vão ativar a cascata inflamatória. E aí você tá assim cronicamente. Você come glúten todo dia, você come açúcar todo dia, você promove a disbiose, promove o aumento dessas bactérias, essas toxinas estão entrando direto e você tá cronicamente inflamado. E aí você acha que não precisa de dieta? Você precisa de dieta. A dieta sozinha será suficiente para resolver? Não sei. Vai depender. Tá certo? Vamos falar dos outros pilares anti-inflamatórios, muito importantes. Sono. E hoje não é um problema crônico, as pessoas não dormem. Gente, o sono tem ação anti-inflamatória. Por causa de quem? Da melatonina. Porque a melatonina é antioxidante, tá certo? Então a melatonina é um grande antioxidante, vai promover redução do processo inflamatório. Então se eu não durmo, eu vou ficar inflamado. É só a gente ver os trabalhadores de turno, o pessoal que trabalha no turno noturno. Eles têm, inclusive, isso datado em pesquisas, eles têm maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Por quê? Porque eles ficam inflamados. Ponto. Só por causa do trabalho. Porque não dorme à noite. Tá certo? Além disso, não dorme à noite com besteira, né? Em geral é assim. Não dorme à noite e não tá comendo besteira à noite. Eu sei que eu já fiz muito plantão noturno. Gente, olha que tragédia. Você come à noite no horário que você não tinha que estar comendo. Você não dorme, não tem uma boa produção de melatonina. E aí você volta pra casa e vai dormir de dia. Serviu esse sono como anti-inflamatório? Não, porque de dia eu não tenho melatonina. Não tem. Tá certo? Não tem. Sinto dizer. Então a gente precisa dormir. A gente precisa dormir. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos falar dos outros pilares. Peraí. O que vocês estão dizendo? Boa noite. Estava bem na carnívora. Aos poucos comecei a comer carbo. É isso. E doces. A gente vai. O nosso corpo vai pedindo de volta, tá? Porque os doces, os carbos, eles promovem, principalmente os doces, o açúcar, ele promove liberação de dopamina no cérebro e gera uma relação de dependência, sim, estimula, e a gente volta a ficar dependente. Eu quero que vocês precisam pensar, quem tem problema com doce, que você é viciado, igual se você fosse viciado em drogas, tá certo? Pense nisso. É uma droga, porque você volta. Estou toda inflamada novamente, ainda engordei, vou voltar urgente. É isso, gente. A inflamação gera obesidade. O que vocês acham disso? A inflamação gera obesidade. Por quê? Gera inflamação no teu tecido adiposo. E aí a inflamação no tecido adiposo vai gerar o quê? Hipertrofia do tecido adiposo e hiperplasia do tecido adiposo. Gerar as duas coisas. Ok? Lu botou: doutora, quando saímos da dieta gerando muito inchaço abdominal por dias, qual a melhor forma de desinflamar? Hidratação, com certeza.
Jejum seria bem interessante para você dar aquele descanso lá para tua digestão, e o jejum tem uma ação aí de reduzir tanto o estufamento abdominal quanto o inchaço que você tem, inchaço no corpo, tudo. Jejum acho excelente. Só manter normal carnívoro, aumentar o jejum intermitente até desinchar? Sim. Você pode também fazer alguns suplementos que tem essa ação também de melhorar a inflamação. Então tem vários. Quercetina, piquenogenol, vitamina C, tudo isso você pode também usar como um arsenal. Você pode usar, por exemplo, coenzima Q10. Coenzima Q10 aumenta a função mitocondrial. A gente sabe que a gente precisa das nossas mitocôndrias para manter um metabolismo assim muito bom, entendeu? Então isso vai ajudar você a eliminar mais rápido, tá? Muita Coca-Cola eles tomam e baita marmita, é verdade. Difícil, gente. Elisângela adora dormir cedo, é ótimo dormir cedo. Como fazer para eliminar o açúcar de vez? Só vergonha na cara? Sim. Gente, como que se tira... Eu falo isso com os meus pacientes do cigarro. Como que se tira o cigarro? Não é parando? Você joga fora e não compra nunca mais e aguenta a vontade? Gente, não tem coisa boa, não tem uma forma fácil de tirar o açúcar. Você tem que tirar e aguentar a abstinência, gente. E passa, tá? 3, 5 dias, uma semana no máximo, depois você nem liga pro doce, tá? Come bastante carne, gordura principalmente, gordura de boa qualidade, manteiga, né, torresmo, né? Vai comer uma gordura boa que daqui a pouco passa a vontade do doce, mas é isso, não tem forma fácil não. Doutora, faz tanta diferença dormir 7 horas por noite, mas sempre depois da meia-noite? Faz. Total diferença, Lu. Em termos de nosso ciclo circadiano, tá? O nosso ciclo, a gente tem pico da nossa melatonina em torno de 10 horas da noite, a produção máxima. Se você tá indo dormir nesse horário, você vai aproveitar o efeito máximo da sua melatonina, tá certo? Você vai ter um sono mais profundo, você vai ter todos os benefícios de um sono bom. Quando você vai dormir meia-noite, lembrando que no nosso ciclo circadiano, ele é regulado por melatonina e cortisol. Nós começamos a produzir cortisol às 3 da manhã. Ou seja, a partir das 3 horas da manhã você vai começar a reduzir a profundidade do seu sono até você despertar. Então você vai ter menos períodos de sono profundo e você vai ter mais períodos de sono superficial. Pode ver que de manhã, se você dorme até mais tarde, o que vai fazer? Você vai ficar sonhando mais tempo. Mas você não vai ter um sono que descansa. Até o contrário, você pode acordar mais cansado. Tá? Então o sono do início da noite, ele é um sono que tem maior proporção de sono profundo, tá? Que são as fases 3 e 4 do sono não REM. E menor proporção do sono superficial, que é a fase 1 e 2 do sono não REM, e o sono REM. Tá certo? Então de noite a gente dorme mais profundamente no início da noite, depois esse sono profundo ele vai reduzindo e vai aumentando o sono não REM, o sono REM e o sono superficial. Tá certo? Então, isso, e o sono ele é feito em ciclos, tá? Então, eu vou ter o ciclo 1, 2, 3, 4, sono REM. 1, 2, ele vai fazendo o ciclo. Só que a duração desses ciclos vai mudando de acordo com o avançar da noite. Ou seja, você foi dormir meia-noite e você só tem proporção de sono profundo até as 3 da manhã. E depois você vai ficar tendo soninho superficial e sonhando. E se você vai dormir mais cedo, isso muda. Você tem melatonina ali para te aprofundar bem o sono. Lembrando que durante o nosso sono profundo a gente tem produção de hormônios que são fundamentais para a nossa saúde. Então a gente tem hormônios como o GH, que é o principal, só produzido no sono profundo. O GH mantém a nossa massa muscular, modera o nosso apetite, tá certo? A gente fica com menos apetite para doce. Então, ó, essencial, manutenção de massa muscular, massa óssea e apetite. Já foi bom, né? Quando eu tenho boa produção de GH, eu vou ter redução da grelina, que é o hormônio da fome, e aumento da leptina, eu vou comer e vou ficar mais saciado, tá certo? Eu tenho produção do TSH, eu tenho produção de testosterona, tá certo? Eu tenho produção de hormônios da tireoide, eu vou ter um monte de coisa durante a noite. Se eu durmo na madrugada, vou reduzir essa produção, porque esses hormônios são produzidos durante o sono profundo. Então lembre-se que o nosso sono não é simplesmente a gente dorme. O sono é um processo fisiológico. Então tem detox do fígado durante o sono, quando eu não tô comendo.
tá certo? Sob também importantíssima a ação da melatonina para um bom detox do fígado. Ou seja, se eu não durmo direito, meu fígado não detoxifica direito. Sabe o que acontece? Você vai desenvolver a gordurinha no fígado, que você tanto fala, todo mundo tem, não. Não. Você desenvolveu porque você não tá dormindo direito, você não tá comendo direito, tá certo? Você não tá respeitando o seu ciclo, aí você desenvolve a gordurinha no fígado, tá certo? Então o nosso sono é fundamental. E não é a mesma coisa dormir de 7 às 4, tá certo? E dormir de meia-noite às 7. Não é a mesma coisa, tá bom? Não é. É totalmente diferente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão botando. Dormir é muito bom, sim. Eu durmo muito bem, mas só vou pra cama meia-noite. Começa a ir mais cedo. Vai meia hora mais cedo, até você ir acostumando, tá? E você vai conseguir. Quando abrimos uma portinha pro doce, vira um desespero. Melhor não fazer exceções. Não, pra quem não tem autocontrole... Gente, existe as pessoas que têm autocontrole, tá? Existe. Mas a maioria das pessoas não tem. Essas pessoas eu digo que são, assim... Elas têm um superpoder, né, do autocontrole. Eu fazia o mesmo. Comecei a acordar meia hora mais cedo e fui aumentando. Isso me fez começar a ir pra cama mais cedo. É isso aí, Lana. Isso aí. Meus sonhos mudaram muito depois que entrei na low carb e na carnívora. É impressionante a mudança, é verdade. Qual o horário certo de ir pra cama e acordar? Olha, difícil te dizer um horário certo, porque isso vai depender muito da sua rotina, tá certo? Mas eu diria aí que você não fosse pra cama. Se você fosse entre 10, 10 e meia, no máximo às 11, seria o ideal pra você ir pra cama, no máximo. Bom mesmo a gente dormir às 8 da noite, tá, gente? Mas eu sei, por exemplo, tem gente, às vezes eu saio do consultório às 8 da noite. Como que eu vou dormir às 8? Não tem como. Mas eu me esforço pra pelo menos a gente dormir aí 10 e meia, 11 horas no máximo, tá certo? Já vai ter uma boa proporção de sono profundo, sendo que eu tenho que acordar aí 5 e meia, 6 horas, tá? Então eu preciso me esforçar. É um esforço, gente. Hoje em dia é um esforço você ser saudável, porque o nosso sistema hoje de vida nos adoece. É luz, é tela, é gente mandando mensagem pra gente, as pessoas mandam mensagem 11, 1, 2 que estão acordados. É Instagram, é rede social que faz você ficar ali muito tempo, entendeu? O algoritmo te mantém ali, porque sempre te mostra uma coisinha que você gosta de ver. Então, assim, tem muita coisa pra nos tirar do horário que a gente deveria estar, ó, relaxando, tranquilizando e desligando o cérebro, né? E indo deitar, indo relaxar, ter paz, tranquilidade, porque pra gente dormir a gente precisa de paz e tranquilidade, que é o nosso predomínio parasimpático. Se eu estiver lá vendo notícia de guerra, se eu ficar vendo rede social, se eu ficar cheio de luz na minha cara, não vou ter isso, ok? Tá? Então pensem bem. Sueli tá dizendo que o caso dela voltou a comer doce e está difícil parar, ficando... Gente, tira o doce de casa, não compra. Não comprem. Se você tem em casa... E outra, como eu sempre digo, o doce ele não pula na sua boca, você escolhe comer. Você escolhe comer. E aí eu vou falar pra você, faça o jejum, já que eu tô tentando tirar o doce, não faça jejum, isso é um meio errado de tirar doce. Você vai ficar com compulsão. Você coma muito bem, muita carne, gordura, e você vai conseguir tirar o doce. Agora, se você estiver em casa, querido, sinto dizer, vai comer. Certo? Você vai comer. Vamos lá. Zoraia botou: tenho insônia, durmo 3 horas somente, 60 anos. Reposição hormonal ajuda sim, a reposição da progesterona. Nós mulheres temos uma questão aí com a menopausa, né? Porque quando a gente perde a produção da progesterona, a progesterona ela tem uma ação GABAérgica, lembrando que o GABA é o neurotransmissor que nos desliga, tá certo? Então a ação GABAérgica da progesterona faz toda a diferença pra gente, tá certo? E quando a gente perde isso, a gente realmente começa a ter insônia. Então, idealmente, pelo menos, eu sei que você já deve, talvez você já tenha passado da janela de reposição, mas progesterona pode ser feito sim. Progesterona também é muito boa para cognição, tá certo? Então, fazer uma reposiçãozinha de progesterona e de precursores de serotonina e de GABA vai te ajudar a dormir, tá? Então, alguns suplementos bons para sono, L-teanina, magnésio, ashwagandha, tudo isso pode te ajudar a ter essa ação GABAérgica. Agora também, se desliga, né? Ó, desliga tudo. Vai fazer uma leitura, vai tomar um banho quente, vai tomar um chazinho de mulungu, vai fazer, né, camomila, erva cidreira, coisas que vão fazer você relaxar. Porque se você ficar aqui... Eu vejo muita gente assim, eu tenho insônia e eu fico vendo televisão. Não vai dormir.
Sinto dizer, você não vai dormir. Você tá dando estímulo pro seu cérebro em vez de deixar o seu cérebro se desligar. Tá certo? O meio errado de curar a insônia é ficando olhando pra tela. Tá? Errado. Vamos lá, o que mais que vocês colocaram aqui? Só suplementos que faz efeito, nenhum alimento tem real efeito anti-inflamatório? Ótima pergunta, Dani. Não, nenhum alimento tem real ação anti-inflamatória. É o seu contexto alimentar que vai dizer se você vai ficar inflamado ou não. Tá certo? Ah, não, vou me encher de cúrcuma, mas por outro lado você se enche de açúcar. Tu acha que a cúrcuma vai te ajudar a desinflamar se você tá se inflamando com açúcar? Então é o seu contexto alimentar que vai dizer isso. Tá certo? Então não adianta você fazer suplementos e alimentos anti-inflamatórios se por outro lado você se inflama. Se você por outro lado você não dorme. Se por outro lado você não se expõe ao sol. Que o sol também, gente, o sol tem uma ação anti-inflamatória, tá certo? Nós precisamos nos expor ao sol. Sabia disso? Olhar para o sol, se expor ao sol e ir lá. Sabia disso? Tá? É outro pilar aí pra saúde. Exposição solar. Eu sei que é difícil. Gente, eu tenho muita dificuldade nessa parte. De me expor ao sol. Porque eu trabalho durante o dia todo. Geralmente eu saio cedo e chego mais tarde. Chego à noite. Mas não consigo me expor todo dia. Se esforce pra você, pelo menos no fim de semana, fazer essa exposição. Tá certo? Ir lá, olhar pro sol, deixa o solzinho bater na sua cara, pode botar lá um bonezinho, não tem problema não, não precisa olhar direto pro sol não, só deixar aquele sol bater em você, você ter essa ação, tá certo? Então, não, esse é um engano, achar que só suplemento melhora a inflamação é um engano, tá? É todo o contexto, eu tomo suplemento e eu não faço nada, eu não faço atividade física, que é outro pilar para melhorar a inflamação. A atividade física tem ação anti-inflamatória. A atividade física produz substâncias anti-inflamatórias no nosso corpo. Beta-endorfina, BDNF, produz várias substâncias que são anti-inflamatórias. Então eu não faço nada disso. Eu não durmo cedo, eu não como bem, eu não faço atividade física. Eu vou ter melhora da inflamação? Não. Pode tomar o suplemento que você quiser. Dinheiro jogado fora, vai fazer, como a gente brinca, xixi caro. Ou você faz a sua parte, ou você não melhora, tá bom? Não tem mágica pra melhorar a inflamação. Não tem essa mágica, ok? Faz a sua parte. Você vai ter que, definitivamente, se esforçar pra desinflamar. Assim como você fez tudo errado pra ficar inflamado, tá certo? A gente que faz as coisas erradas, tá certo? Então, é um conjunto de fatores, tá? Lu botou aqui muito bonitinho. Dieta, sono, sol, exercício, suplementos. Sim, os suplementos podem ajudar. Eu acho um acréscimo, tá? É uma ferramenta, tá? Eu não sou... Pra quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa que acha que o suplemento resolve tudo. Não. Eu acho que o suplemento bem aplicado é maravilhoso, tá? São substâncias que a gente pode usar. É maravilhoso. Agora, suplemento vai resolver tudo? Eu vou andar com uma mala de suplemento e vou tomar uma penca de suplemento e vai resolver tudo na minha vida? Não. Assim como o suplemento não substitui dieta. Tá certo? Não substitui. Ah, não, eu vou, já que eu não tô consumindo o ativo, né, a comida tal, não tô consumindo carne, então vou tomar suplemento de B12. Vai resolver? Não vai. Eu tô comendo carne, mas minha B12 tá baixa, eu vou ajudar com a B12. Ok, isso resolve. Agora, já que eu não vou tirar carne vermelha, eu vou tomar só suplemento. Não resolve. Não resolve. Chega uma hora que o seu corpo não responde mais aquele suplemento. Não substitui. Tá certo? Assim como o whey não substitui carne. Não substitui refeição. Não façam isso. Eu sempre falo, meus pacientes sabem disso. O whey pra mim é lanche. Tá? Pode entrar lá junto com a proteína do café da manhã, mas não pode substituir refeição principal. Não é pra substituir. Isso não é comida. Isso é extra. É suplemento. É extra. É uma coisinha que você entra ali pra te ajudar. Não é pra substituir. Tá certo? Não tem substituição. A carnitina é inflamatória? Por quê? Porque a carnitina seria inflamatória? Não. Inclusive a gente usa L-carnitina, tá? Para melhora de resistência à insulina, para melhora de massa muscular. Por que a carnitina? É a mesma coisa que eu dizer que carne é inflamatória. Que tem muita carnitina, né? A carne. Então, é isso. É você repetir o discurso de que carne é inflamatória.
tá? Eu sempre falo pra quem acha que carne é inflamatória, come carne e vê. Vê se é inflamatória mesmo. Não é. Tá certo? Não é. Faça o teste. Tá bom? Então, não mito, assim como dizer que carne vermelha é inflamatória. Gente, não tem o menor sentido uma carne ser inflamatória e as outras não. Não, então, ovo é maravilhoso. Eu gosto muito de ovo mesmo. Carne branca é maravilhosa, mas carne vermelha é inflamatória. Por quê? A carne vermelha que tem B12, que tem ferro, que são as formas que você absorve. Na carne branca tem pouco ferro, não tem B12. E aí, B12 importantíssimo para desenvolvimento cerebral, para cognição, para memória, para um monte de coisa, para o seu fígado, para detox, para um monte de coisa. A B12 é importante. E a carne é inflamatória? Sério? Então eu tenho que tomar suplemento e deixar de comer carne? Vê se isso faz sentido, gente, pelo amor de Deus. Minha intenção aqui é: pensem, reflitam. Vocês não precisam, como eu sempre falo aqui, vocês não precisam acreditar em mim. Eu só preciso que vocês pensem, que vocês vejam se isso faz sentido, que se repete por aí. Entendeu? Eu tiro carne do meu paciente que tá com ácido úrico alto, mas eu deixo ele consumir cerveja. Oi? Tiro carne, mas ele pode consumir feijão. Tem sentido? Eu tiro carne, mas eu deixo ele consumir açúcar. Não tem problema, um docinho. Docinho é bom. Sério? Esse tem sentido. Vou ver aqui se eu conserto pra não acabar a minha bateria. Ó, ela botou aqui a Dani. Tenho essa dúvida sobre o porquê de tanta alegação da carne vermelha ser inflamatória. Então, eu vou te falar sobre o porquê que dizem, e eu vou te falar também que isso tudo também é um lobby, isso tudo é um interesse em tirar a carne das pessoas, tá? Mas por que dizem que a carne é inflamatória? É por causa da história da gordura saturada. Sendo que carne não tem só gordura saturada. Nenhum alimento tem só um tipo de gordura, tá, gente? Por favor. Pense, assim como carne não tem só B12 e ferro. Carne tem outros nutrientes. A carne também, a gordura da carne não é só saturada. Então isso é um engano. Só que as pessoas fecharam naquele mecanismo da gordura saturada, que a gordura saturada isoladamente ativa mecanismo inflamatório, porque a gordura saturada ativa Toll-like receptor 4, tá? É um tipo de receptor TLR4, e ele, quando ativado, ele vai ativar cascata inflamatória. Pegaram esse mecanismo e aí taxaram a carne vermelha de inflamatória. Só que isso eu tô pegando um mecanismo e tô dizendo que ela é inflamatória. Testa na prática. A prática não corrige. O mecanismo não justifica a realidade. Só isso que eu vou dizer pra você. Então, o que a gente vê? Todo mundo que tá aqui que é carnívoro pode dizer. Vocês desinflamaram ou não desinflamaram? Falem pra mim. Vocês estão em remissão de doença autoimune, como eu vejo vários entrarem. Como é que é? Me digam. Digam aí, pessoal carnívoro. Eu posso dizer por mim. Eu entrei em remissão de resistência à insulina. Saiu de 18 para 5 em insulina. Eu melhorei minhas taxas. O meu colesterol aumentou um pouquinho. Aumentou, mas o meu HDL aumentou também. O meu triglicerídeo caiu. Eu aumentei minha massa muscular, eu melhorei meu raciocínio, minha cognição, eu melhorei disposição. Então, me diga, falem se faz sentido. O pessoal que é carnívoro, assim, gente, experimentem você. Você acha que é inflamatório? Experimentem você, tá? Não acredite no que os outros falam antes de você testar. Gente, eu testo muita coisa em mim, tá? Eu, inclusive, quando eu era mais prescritora de remédios, eu tomava os remédios para ver se funcionava, tá? Eu fazia isso, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Meu filho virou vegetariano há 5 anos, daí veio eu comer um monte de carne e fica me perturbando para eu comer legumes. Sinara, você tem duas opções. Ou você responder a ele, tá? Dá um livrinho do Fernando Bastos, O Ciclo Original. É ótimo, fala de antropologia, fala de um monte de coisa. Eu gosto bastante, é bem didático o livro. Dá esse livrinho pra ele ler. Se não, deixa pra lá. Hoje eu sou assim, tá? Gente, eu não prego pra ninguém, não. Eu faço minha live aqui, vocês vêm, vocês participam. Eu não prego mais pra ninguém. Por quê? Eu não vou encher a paciência de ninguém, nem quero ninguém enchendo a minha paciência. É minha opção, ponto, respeita, acabou. Eu vou respeitar o dos outros. Você quer beber, você quer tomar refrigerante, você quer ficar doente? O problema é seu. Tá certo? É isso. Quer me ajuda? Tô aqui. Vou ajudar. Quer ficar nessa vida? Fica.
Cada um tem sua escolha, tá? Livre-arbítrio, como sempre dizem. Você tem seu livre-arbítrio. Então, eu acho que você tem que deixar bem claro que, assim como eu respeito pro seu filho, assim como eu respeito a sua opção, você respeite a minha. E ponto. E não me interfere na minha vida. Se você acha que eu vou adoecer, me veja. Eu sempre falo assim, quando eu comecei a carnívoro, em 2021, um monte de gente falou, mas você vai ficar doente. As pessoas me viram emagrecendo. As pessoas, o que você tá fazendo? Aquela dieta que falaram que eu ia ficar doente. É aquela. É a mesma coisa. Entendeu? Então, é isso. A Lu tá falando aqui, ó. Carnívora. Sim, sem cólica menstrual há 4 meses só na carnívora, aliviando sintomas de endometriose. Não é, Lu? E dizem um monte de gente dizendo que carnívora piora endometriose porque é inflamatória. É o contrário, né? Ó, Kátia falando, sim, Elisângela, eu menos 12 quilos tratando a adenomiose. Exato. Remissão da síndrome fúngica, eu, ó, sem enxaqueca. Remissão de Hashimoto na carnívora. Tá aqui, gente. Eu, quando fiz carnívora, melhorou tudo em mim. Voltei agora, estava toda doída, mas vou voltar. É isso, Sinara. É isso. Como você falou, não compra doce. Não compra. Não deixa lá na sua... O viciado. O viciado, se ele tem lá, ele vai usar. Simples assim. Nunca na vida tive ciclo regular, sofria com cólicas e ciclos hemorrágicos. Após a carnívora aos 50 anos, meus ovários parecem de adolescente. Ciclos como nunca tive, sem dor e sem hemorragia. Aqui, ó, Lana tinha SOP. Endometriose com cólica e fluxo intenso. Por 2 meses reduziu drasticamente. Esse mês sangrei apenas 2 dias. Carnívora é vida. Ó, tem um monte de gente aqui. Clê, depois da carnívora, meu colesterol sumiu muito. A LDL foi a 500 e descobri as placas na carótida. Meu marido e filhos ficam me perturbando para parar de comer carne. Clê, muita gente que é hiperrespondedor. Isso eu tô aprendendo. Vocês sabem que eu tô fazendo pós-graduação. Isso foi a doutora Janaína que falou brilhantemente, falando que pessoas que são hiperrespondedoras é deficiência de T3. A gente sabe que o hipotireoidismo causa dislipidemia, tá? Causa aumento do LDL. E ela falando sobre deficiência de T3 tecidual. Brilhante, tá? Então, pode ter sido o seu caso, tá certo? Nós temos que mudar para eles verem o resultado. É isso, ó. Fabiana, lipedema melhorando muito. É isso, gente, tá aqui. Faça você. Não briga. Eu não brigo com ninguém. Também não discuto com ninguém, nem aqui na internet, gente. Não. Quer me ajuda, eu tô aqui. Tá certo? Não quer? Vai lá pro Nutri margarina, pão com margarina, e fica lá ouvindo e vê se você vai melhorar. É isso. Ei, não brigo com ninguém, não. Tô aqui pra isso, não. Então, o mecanismo é real, o mecanismo da gordura saturada e do TLR4, sim. Só que isso não acontece com a ingestão de carne. O mecanismo in vitro é esse. O mecanismo in vivo não corresponde à realidade. Por quê? Porque carne não tem só gordura saturada. Tá certo? Então, você falar que a gordura saturada sozinha causa isso, sim. A gordura saturada isolada causa isso. Carne tem apenas gordura saturada? Não. Carne tem proteína, carne tem nutrientes, carne tem gordura monoinsaturada, carne tem outros tipos de gordura. Então, isso não acontece. Tá certo? Então, o mecanismo é real, mas não corresponde à realidade. Então, é por isso que eles dizem. Só que eles estão falando da carne apenas como gordura saturada. Como se a única gordura que tem na carne é gordura saturada. Enfim, é isso, tá? O mecanismo é esse e é por isso que fala. Mas não corresponde à realidade, tá certo? A gente sabe que tem coisas que o in vitro fala e o in vivo não mostra como realidade, né? Então, a mesma história do ácido úrico. O ácido úrico, é porque vem do metabolismo da carne, então vou tirar a carne que vai melhorar. Não, mas o mecanismo teórico é esse. No in vivo não é isso que acontece. O que acontece é o aumento da insulina causar a retenção do ácido úrico. Entendeu? Então não adianta eu dar justificativas simples quando o corpo faz... É a mesma história. Eu falei recentemente teve a live de metabolismo, né? É a mesma história do balanço calórico. Não, é só você comer menos e gastar mais que vai resolver. Resolve, gente. Resolve, me fale. Resolve. Não resolve, né? Não resolve, tá? Não resolve. Por quê? Porque é só eu comer menos e gastar mais? Não. Depende do que eu como. Depende da atividade que eu tô fazendo. Depende se eu tenho alteração hormonal. Depende do meu intestino, se eu tô absorvendo os nutrientes. Depende de uma série de variáveis. Então eu tô dando um mecanismo simplista para um sistema que não é simples.
que não é simplesmente só entrada e saída, existe metabolismo basal, existe metabolismo celular, existe uma série de coisas. Aí eu tô dando uma coisa simples, entendeu? E aí sabe o que acontece? A resposta não vem, entendeu? A resposta não vem, não corresponde à realidade. Você faz isso. Gente, olha só, eu não sei o pessoal aí da corrida, né? Mas quanto pessoal de corrida é obeso? Quantos? Me falem, pessoal que corre aí, porque tem. Quantos, por exemplo, é só fazer atividade física? Você acha que atleta de Olimpíada não faz atividade física? Quantos obesos tinham lá na Olimpíada? Por exemplo, atletas que carregam peso, pessoal de lançamento de martelo, esse pessoal que pega muito peso, eles são todos obesos. É só fazer atividade física que emagrece? E comer pouco? Entendeu? É? Não é. A gente sabe que isso não vai responder. Não é a realidade. Tá bom? Olá, carnívoro, LDL e HDL subiram. Todas as dietas de baixo carboidrato promovem aumento de LDL, mas com melhora de qualidade de LDL, tá? Com a mudança do LDL para um pequeno heterogênico para um grande, tá bom? E mais denso e que não deposita facilmente na parede das artérias, tá certo? E o triglicerídeo desce. Ok, é isso. Hoje, assim, já tem vários estudos corroborando você calcular risco cardiovascular pela relação triglicerídeo-HDL. Tá certo? E essa relação tem que ser abaixo de 2. Você divide o triglicerídeo pelo valor do HDL e tem que dar abaixo de 2. Tá acima? Tá inflamado, tá com risco, tá péssimo. Tá abaixo? Tá tudo bem. Tá claro. Tem outras coisas para se avaliar. Isso é uma coisa preliminar para você ver se esse seu paciente aí, por exemplo, é uma pessoa para estratificar, entendeu? Fizeram testes com embutidos e colocaram a culpa na carne. Gente, a gente sabe... E aí também não é qualquer embutido, né? Na verdade, as pesquisas para falar mal da carne são pesquisas em que lasanha é carne. Hambúrguer é carne. Tá certo? Hambúrguer com batata frita, carne. Lasanha, carne. Tá certo? Tudo isso é carne. Tem um pão e uma carninha no meio? Carne. Tá certo? Fora isso, né, gente, a outra coisa que a gente precisa entender, e aí se vocês não entenderem não tem problema, mas vocês precisam saber que isso existe, a gente tem uma estratificação de estudos científicos, tá? A gente tem os epidemiológicos, que a maioria dos estudos de nutrição são epidemiológicos. O que o epidemiológico faz? Ele aponta uma tendência, ele levanta uma hipótese. Então, por exemplo, meu Deus, carne pode estar causando isso, aí o que eu faço? Eu preciso depois fazer um estudo clínico randomizado. Aí o estudo clínico randomizado eu vou pegar as pessoas, eu vou controlar a dieta das pessoas, eu vou ter a separação dos grupos, o pessoal que não come carne, o pessoal que come carne, não é lasanha. O pessoal que come carne, eu vou ver se essa hipótese se confirma. Confirmou, opa, realmente é da carne. Não confirmou, opa, estava errada a minha hipótese. Tem um fator de confusão. Vamos voltar lá no estudo, vamos baixar tudo e vamos ver quem era o fator de confusão e quem pode ser a principal causa. Tá certo? Isso já existe, tá certo? Já existem esses estudos. É que a comunidade científica literalmente ignora, assim, finge que não existe os estudos que mostram que carne não faz isso. Carne não faz isso. Tá certo? Eles ignoram isso. De propósito, né? Thaís, eu pulo muita refeição. Posso comer bastante só quando tenho fome? Na carnívora? Pode, embora assim, nós mulheres, eu vou colocar uma coisa assim pra vocês, aliás, não é só as mulheres, os homens também, mas eu vou colocar uma coisa pra você. Importante, importantíssimo numa dieta, meta proteica, você bater a sua meta proteica. Como que eu calculo a minha meta proteica? Você pega o seu peso, o peso bom pra você, não é o seu peso atual, é o seu peso que seria considerado ideal, e calcula e multiplica por 1,5. Isso vai dar a proporção de proteína pura. Então, por exemplo, vamos supor que dê 100 gramas de proteína. Aí você vai calcular na carne. Como é que... Você pode usar um aplicativo, tipo Fat Secret, Fitness Pal, qualquer outro desses aplicativos, vai te facilitar. Ou você simplesmente usa uma continha média de que 100 gramas de carne tem cerca de 23 a 25 gramas, eu sempre falo 25 para arredondar, 25 gramas de proteína. Então, em 100 gramas de carne, eu tenho mais ou menos 25 gramas de proteína. Então, quanto que eu preciso de comer de carne para bater minha meta proteica de 100 gramas? Vai dar em torno aí de 450 gramas. Pronto.
Aí você come 450 gramas de carne. Como? Divide em 2 refeições, divide. Você precisa comer, você precisa bater a sua meta proteica. Tá certo? Você não pode só sair pulando refeição. Se você não bate sua meta proteica, você também começa a ficar desnutrido. Tá certo? Então também não é interessante. Outra coisa, vou comer 1 quilo de carne em uma refeição só, vou fazer omate. Interessante? Não. Por quê? Porque nós temos capacidade digestiva. Nós temos, cada um de nós, tem uma quantidade de enzimas que produz. Pode ser que eu exceda a minha capacidade digestiva, que eu não faça toda a digestão desse alimento e que eu deixe uma sobra lá para minha microbiota. Vou acabar promovendo desbiose. Tá certo? Então, cuidado. Tá bom? Um dia ou outro, eu tô fazendo um jejum, fiquei sem comer. Ou, por exemplo, eu fiz jejum ontem, fiz 24 horas de jejum, fiquei sem comer. Tudo bem, eu tô fazendo isso todo dia. Não, hoje eu comi, hoje eu fiz 2, 3 refeições. Tá certo? Então, por quê? Meu corpo entender que eu ontem não comi, hoje tá tudo bem, eu tô comendo e tô batendo minha meta. Entendeu? Meu marido tem ácido úrico e gota e acha que não comer carne vai melhorar, só que não melhorou nada há anos. É isso. É isso. Não resolve. Ele vai ficar dependendo do remédio o resto da vida e não melhora. Ontem vi o vídeo da Nunca Vi Cientista que foi processada porque desmentiu um vídeo de doutor que falava que vermes causam diabetes. Gente, isso é um absurdo, eu vi isso. Que 100% dos pacientes dele que tinham lombriga eram diabetes. É um absurdo isso, é um absurdo. É só para vender protocolo de desparasitação, tá? É um absurdo. E a juíza considerou que foi humilhação, eu vi sobre isso, sobre a decisão, considerou humilhação e exposição da pessoa, né? Aí nesse caso o melhor é sempre você botar lá alguma coisa pra não identificar quem é a pessoa, né? Vai desmentir o fato e bota alguma coisa pra não identificar, pra não passar por isso, né? Mas é um absurdo, a desinformação é muito grande. O que emagrece nunca será atividade física. Com 114 quilos eu fiz prova de 8 quilômetros. Se fosse atividade física eu estaria seca. Exato. Só emagreci quando mudei a alimentação, é isso. O que a gente faz para eliminar melasma no rosto? Já fiz tudo e nada de sair, só progrediu. Melasma tem a ver com questão hormonal, sim, com a luz incidida, e não é só sol. O pessoal do melasma adora falar que é sol. Essa luz aqui também interfere no melasma, tá certo? E inflamação, tá bom? Então, se você melhorar a inflamação, o melasma vai começar a reduzir, tá? Tem vários. A Lana tem melasma, né, Lana? Melasma reduziu muito, né, com a carnívora, né? Conta aqui depois pra gente. Ele dizia que 4 vermes era diabetes, 3 vermes pré-diabético, 2 vermes hipoglicemia. Gente, não. Não tenho comentários para essa afirmação. Não tenho. Meta proteica, peso vezes 1,5, exatamente. Não é dividir, é multiplicar o seu peso ideal. Vamos supor que você queira o seu peso ideal aí, o seu peso usual. 60 quilos você multiplica por 1,5. Aí vai dar a quantidade de proteína para você consumir. Quantidade de proteína pura. Não é a quantidade de carne, tá certo? Quantidade de proteína pura. Ó, vamos fazer aqui o cálculo. Seu peso. Cadê? Se você quiser, fala aí que a gente calcula. Tem problema. Vou botar aqui. Ó, se fosse aqui, ó, 60 vezes 1,5. Aí vai dar a proteína pura 90 gramas. Aí você divide isso pela carne. Entendeu? Cada 100 gramas de carne, mais ou menos 25 gramas de proteína. Cada 4 ovos, mais ou menos 25 gramas de proteína. Pronto. Aí você monta aí a quantidade de... Não é pelo peso que vocês têm, gente. É pelo peso, se vocês querem emagrecer, é pelo peso que vocês estão pretendendo. A sua meta de peso. Tá certo? Então não é o peso atual, é a meta de peso de vocês. Claro, uma meta real, né, gente? Pelo amor de Deus. Você a vida toda teve 65 quilos, não, agora eu quero ficar com 50 quilos. Por favor, né? A meta é 65 quilos. Você tá com 80, a sua meta é 65. Só seu peso de meta, tá bom? Metas reais, tá certo, gente? Metas reais. 4 ovos é arredondado, tá, gente? É um arredondamento. Não é exatamente isso, porque depende do tamanho do ovo, depende de uma série de fatores, tá? Mas é um arredondamento, é só
mais ou menos cerca de, para ficar fácil de calcular a meta proteica. Entendeu? Tá? Então, para quem tá em manutenção, calcula pelo peso atual, né? O teu, 50. Gente, lembrando que eu posso consumir mais proteína? Posso. Eu não posso ficar abaixo da meta, tá? Essa meta de 1,5 é uma meta para você manter massa muscular. Quero fazer hipertrofia? Aumenta. 1,8, 2 gramas por quilo de proteína, tá bom? Aí você aumenta a conta. Para você consumir, aumentar a sua meta proteica, se você quer fazer hipertrofia. Se é só para manutenção, 1,5 tá bom. Não vai perder massa, vai manter o peso, tá certo? Quero ganhar mais, ganhar massa, bota pra cima, tá bom? Quem quer aumentar a massa magra pode comer mais. Aumenta a meta, tá bom? Sem nenhum problema. Pessoa com pedra de oxalato já no ureter 0,8 tomando dilatador. Indicação de cirurgia imediata, sim. Algo a se fazer ou sem saída, tirar o cálculo. Tá? Até porque se o cálculo não está descendo, em geral a gente sabe, esse tamanho de cálculo, eu não tinha nem lido, eu falei, não vai sair. Cálculo grande, cálculo perto de 1 centímetro, muito difícil sair, ele prende mesmo. E dependendo do tempo que esse cálculo está no ureter, o cálculo vai causando um edema na parede do ureter, na parede ali do muscular do ureter, e prende mais ainda, aí que ele não desce mesmo. E aí tem que operar, por quê? Senão você faz uma insuficiência renal aguda, tá? Pós-renal, por não estar descendo a urina. O rim começa a dilatar e você perde o rim, tá? Então sim, tem que fazer cirurgia e tirar esse cálculo daí urgente. É meu sonho encontrar algo que dê certo. A Lana melhorou muito na carnívora, né, Lana? Com a carnívora, né? Com a melhora da inflamação, né? Melhora muito mesmo. Equilíbrio hormonal também, né, gente? Porque melasma tem tudo a ver com a parte hormonal, tá? Que mais, gente? Que mais que a gente vai pegar aqui meu roteiro? Entenderam direitinho? Inflamação, como desinflamar, o que inflama, como desinflamar e como eu tenho que me esforçar para desinflamar. Tem solução? Tem. É uma solução rápida? Não. É uma solução de longo prazo? Não tem essa desinflamação imediata que propõe por aí. Não, você não vai desinflamar assim, tá bom? Se você adquiriu doença inflamatória aí ao longo de anos de maus hábitos, de doença, não vai ser assim que vai resolver, tá? Você precisa de tempo. O nosso corpo, ele é capaz de melhorar, de se curar, desde que você dê o substrato para ele trabalhar e tempo, tá bom? Quanto é esse tempo? Não tem um prazo. É o tempo que seu corpo vai levar, é proporcional ao tempo que você se inflamou, entendeu? Eu só tenho isso a dizer. Mas muitas vezes é mais rápido, tá certo? É só você dar aquilo que o seu corpo precisa, tá bom? Tem medicamento para desinflamar as coronárias e diminuir a placa? Não. Sinto dizer que não tem. Não tem medicamento. O único medicamento que se usa para estabilizar a placa, e isso sim, isso é verdade, tá bom? É vantagem. Se eu tenho uma placa obstrutiva e eu uso estatina, a placa tem menor risco de sofrer fratura. A fratura da placa é o que causa o infarto, é o que causa a coagulação ali dentro do vaso, que obstrui o vaso e causa infarto ou AVC, tá? Então, a estatina sim estabiliza a placa, tá certo? Então, sim, nesses casos, estatina é um bom, mas vai diminuir a placa? Não vai, não vai, sinto dizer. A placa vai continuar ali, mas quanto mais velha aquela placa ficar ali e tranquila, menos chance dela sofrer a fratura e de causar um processo aí isquêmico, né? Tá? Então, infelizmente, ainda não descobrimos essa mágica de tirar a plaquinha das artérias. Como faz o equilíbrio hormonal? Na verdade, tem que avaliar a parte hormonal e ver o que precisa interferir. Não tem a forma, não tem... Gente, eu falo sempre aqui, tá? Quem me acompanha sabe que eu falo. Não tem protocolo pronto, tá? Quem vende protocolo, desculpe. Não tô querendo falar mal de ninguém, mas tá errado. O protocolo não contempla a individualidade, porque cada pessoa vai ter uma necessidade.
Então você vai ter que ver qual é a necessidade dessa pessoa e individualizar o tratamento. Então eu sou favorável cada vez mais medicina individualizada, faz aquilo que a pessoa precisa, e menos protocolo, que é geralzão. Protocolo, todo mundo faz, tá? É muito lindo na prática o protocolo, mas o protocolo não resolve o problema de todo mundo. Tem gente que vai resolver, tem gente que não vai resolver. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades diferentes, certo? E é isso, tá? Então, vai nessa de protocolo não dá certo. Eu vejo cada coisa de protocolo aqui que eu fico assim, gente, por quê? Por quê? Por exemplo, em termos de reposição hormonal, homem fazendo reposição de estradiol, por quê? Homem não precisa fazer reposição de estradiol, certo? Inclusive o estradiol na reposição hormonal do homem vai inibir o eixo de produção dele. Então, fora isso, por exemplo, o homem que tem resistência à insulina, ele já tem o estradiol, geralmente estradiol alto. Você vai dar estradiol para ele, vai piorar a inflamação, vai acumular mais gordura. Entendeu? Então, sim, são coisas que não tem sentido. Não, mas o protocolo eu tenho que dar reposição hormonal completa. Eu tenho que dar testosterona, estradiol, progesterona e ideia. Todo mundo precisa disso? Não. Principalmente homem. Não. Mulher precisa de estradiol e progesterona. Mas e a testosterona? Tem mulher que se beneficia, tem mulher que não se beneficia. Toda mulher precisa de testosterona? Não. Por quê? Porque, em geral, a mulher na menopausa é mais androgênica, ela perdeu a produção dos hormônios femininos, vou botar entre aspas, porque não é bem assim, dos hormônios que são predominantes na mulher. Tá certo? Então aí ela fica mais androgênica, mas tem mulher que tem deficiência. Você repõe se ela precisar. E se ela não tiver deficiência, você não repõe. Não tem protocolo. Você vê quem é o seu paciente. Entendeu? Você precisa olhar. A queixa dele, o que incomoda ele, você precisa, para você atender o que ele precisa fazer de forma precisa, aquilo que ele de verdade está necessitando. Mais pessoas... Não entendi aqui. Tudo travado pelo ácido úrico há muitos anos. Leva quanto tempo para ver melhora na carnívora? Bom, se é questão de aumento de ácido úrico na carnívora, em geral você vai ter dois efeitos. Você vai ter uma subida inicial do ácido úrico e depois a queda vertiginosa do ácido úrico. Cai e cai muito. Tá certo? Mas inicialmente sobe. Por quê? Porque a pessoa está inflamada, está com resistência à insulina, o corpo tem que fazer essa transição. Então, mas depois cai. Mas inicialmente pode subir bastante. Eu já vi paciente chegar a 10 de ácido úrico, tá? Mas depois cair para 3. Entendeu? Então, um pouquinho de paciência, tá? Se não tiver crise, se tiver uma pessoa que já tem gota, dá o allopurinol para ela, para prevenção, para aumentar a excreção do ácido úrico, e depois você vai tirar, porque ela não vai mais precisar. O ácido úrico vai ficar baixo, tá certo? Que é o que acontece. Ok? Ok, gente. Falei bastante, né? Quase 2 horas, gente. Ainda quero ver o dia que eu vou fazer uma live de 1 hora. Enfim, meus queridos. Atingimos nosso objetivo? Vocês entenderam que a inflamação é importante? O problema da inflamação é a cronicidade, é o tempo que ela tá durando, que é esse processo crônico, tá certo? E que a gente sim consegue desinflamar, mas precisa fazer o nosso dever de casa, como eu digo, tá certo? Ficou claro que não tem mágica, não tem o suplemento super maravilhoso que vai me desinflamar de uma vez? Não tem. Você precisa melhorar o estilo de vida, porque a inflamação é uma doença, essa inflamação crônica é uma doença do estilo de vida, assim como todas as outras vêm do estilo de vida. Ok? Vou responder só essas 2 perguntinhas e a gente encerra, tá? Vai ficar gravada, pode deixar. O que eu falei da medicação é allopurinol ou Ziloric, que é o nome comercial, o referência, mas o nome da medicação é allopurinol. Mas não toma sozinho, né? Toma com acompanhamento médico, tá? Porque tudo tem efeito colateral, né? Então vamos lá. Eu ainda não tomei hormônios, tenho 55. Se você já entrou na menopausa, por que ainda não começou, né? A reposição hormonal já devia ter começado, tá? 55 em geral, já devia estar tomando, tá? Eu tenho pacientes hoje de 47 já iniciando na reposição hormonal, ok? Quando fazemos live juntas, ela dura 1 hora mais do que... Lana, ótimo. Obrigada por tanta dedicação e nos ajudar. Obrigada, querida. Obrigada.
Essas lives vão pro podcast. A nossa produção de podcast tá um pouquinho lenta, mas vai sim. Eu vou botar lá. Eu botei essa semana de digestão. Olha como eu tô atrasada. Mas vai sim, tá? Ômega 3 ameniza a inflamação? Sim. Também é um dos suplementos que são utilizados para inflamação, sim. Mas não tem só ele não, tá? Doutora salvando a vida da família toda aqui. Graças a Deus, né? Meu remédio chegou hoje, ótimo. Ainda não tô transmitindo pelo YouTube, porque eu tenho que fazer pelo computador. Eu que tenho que aprender a mexer no programa que eu baixei aqui para começar a transmitir. Gratidão. Onde eu atendo no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Por isso não tô lá, não fui para lá hoje, porque tem Rock in Rio. Já entrou na menopausa, Sinara, então você tá perdendo tempo. O relógio tá contando, porque a gente tem tempo para iniciar a reposição hormonal. A gente tem janela, tá certo? Meus amores, ó, muito obrigada pela audiência de vocês. Ficou cheio, hein? Apesar do Rock in Rio. Tô vendo que o pessoal que não gosta de Rock in Rio. Obrigada pela presença de vocês, pela companhia aí de toda semana, tá certo? Vamos pensar... Gente, ó, eu tenho já o tema pra live da outra semana. Da semana que vem a gente decide. De repente a gente faz aí um apanhadão aí de resistência à insulina e ácido úrico, tá? Que a gente faz detalhado, explica todo o mecanismo, se vocês quiserem. E depois, na outra semana, eu vou participar de um simpósio sobre o cérebro na menopausa. Gente, eu quero trazer isso muito pra vocês, porque eu acho que é um tema muito interessante. Então, com certeza, depois eu vou trazer pra vocês na outra, sem ser a semana que vem, a outra, eu vou trazer essa live pra vocês sobre o cérebro na menopausa, as transformações do cérebro na menopausa, tá bom? Então, queridos, ó, beijo grande, fiquem com Deus, uma ótima noite e a gente se vê.